Eia pessoal, vamos aqui para mais uma leitura de Jardim das Aflições, do Olavo de Maralho. Estamos agora no 12º vídeo. Que jornada incrível. O último vídeo que eu fiz lendo filosofia foi o de Descartes, e a diferença é gritante. Vamos lá dar uma olhada, discurso sobre o método do Descartes, e vocês vão ver a diferença enorme e gritante que há entre um livro de filosofia concreto, real, bem escrito, e um livro que é uma pataquada sem fim e completamente horrível. Então, antes de entrarmos nessa maravilhosa, linda, essa aí é o remédio de todos os males, vamos falar aqui. Quem tiver interesse pode apoiar meu canal. Já tem uma pessoa apoiando, que ele quer ser chamado de The First. E vocês podem apoiar meu canal pelo meu Apoia-se. Vocês podem doar pelo PayPal. Vocês podem entrar no meu Discord, que é de graça, para conversar diretamente comigo. E nós podemos até gravar vídeos juntos. Então, vamos lá. Também vocês podem fazer o clássico, dar like, share, comentar e ligar a notificação, ligar o sininho. E é basicamente isso, galerinha. Então, vamos voltar aqui para Ética de Epicurus, o remédio de todos os males. Em resumo, até então nós descobrimos que Olavo de Maralho, ele é um péssimo tudo. Ele, tirando a escrita dele, que é bonita, isso não posso dizer, isso não posso negar, a escrita dele é bonita sim, mas fora isso, ele não tem noção nenhuma de nada. E principalmente, qual é o maior problema do livro dele? Ele não tem referências nenhuma, referência zero. Então é muito ridículo você ler o livro dele. Então, vamos continuar. Até então tudo que ele falou está errado, como eu já falei já nessas horas que eu tenho feito esses vídeos. Vamos continuar para ver se alguma coisa está minimamente correta. E a brincadeira, minha galerinha, vamos ver, ir mais rápido, porque já lemos tanto esse livro, nós não precisamos mais ficar tão presos aos mínimos detalhes. A parte ética da doutrina epicúrea, pensando em solução para todos os males da humanidade, especialmente da humanidade brasileira, não é nem um pouco menos encrencada do que sua cosmologia. A ética de Epicuro divide-se em duas partes, uma geral e outra teórica. Outra especial... Quê? Em duas partes, uma geral ou teórica, outra especial ou prática. Ok. Então é uma que pode ser chamada de teórica e outra que é chamada de prática. Detalhe curioso, minha galera. A diferença e a separação entre teoria e praxis é uma ideia descartiana, que surgiu um pouco com a noção própria do pensamento cartesiano, e especialmente da maneira científica de nós pensarmos da ciência moderna, mais ou menos com o iluminismo entre 1400 e 1700. Em resumo, esta ideia entre separar teoria e prática era algo que existia, mas não era tão forte assim na época grega. As coisas estavam muito juntas, a ideia da prática e teoria era uma coisa só. Então, esse tipo de pensamento já está meio que mentiroso. Vamos lá, vamos pensar aqui. Essa colocação de que o Epicuro dividia em duas partes, uma geral, ou uma teórica e outra prática, é, a priori, uma constatação muito perigosa, porque se Epicuro fazia isso, ele estava 1000 anos à frente do seu tempo, 1500 anos à frente do seu tempo. Então, cara, você tem que botar referência. Senão eu vou considerar que isso aqui é mais uma colocação de Olavo de Maralho. Por quê? Lembrando, Olavo de Maralho, ele não fez faculdade, ele não terminou nem o ensino fundamental, o ensino médio. O cara, ele não tem noção de muitas coisas básicas, de muitos pensamentos mínimos. Então ele simplesmente pode não saber isso que eu estou falando. Novamente, ele não estudou. Ele não teve estudo teórico concreto, ele só leu autodidatismo. E não estou desmerecendo autodidatas, eu sou autodidata, eu estudei latim e chinês como autodidata. Só que há limite para o autodidatismo, e é importante para o autodidata ele ler o que os acadêmicos também falam, até para poder expandir seus horizontes. E Olavo de Maralho não faz isso. Então, é importante. Isso aqui, minha gente, está errado. Isso está errado, mais uma vez ele está errado. O grande problema, a grande dificuldade de ler esse livro, minha gente, é porque a cada frase, a cada parágrafo tem uma coisa muito errada nele. Então, ler esse livro é quase como ter que se arrastar num monte de lama e caco de vidro, porque você não tem como andar rápido nessa merda. Enfim,
A teoria consiste apenas na afirmação de alguns valores gerais coincidentes em gênero, número e grau com aqueles que eram subscritos por todos os filósofos da época. A superioridade da contemplação sobre a ação, a vida filosófica como um caminho para a felicidade, etc, etc. Todos os filósofos da época falavam iguais. Caramba, nem parece que esse cara leu Aristóteles e Platão. Puta merda! É muito ridículo. Em resumo, todos os filósofos da época, muitos eram diferentes, inclusive havia disputas ferrenhas entre os filósofos. Não à toa, Platão e Aristóteles, que apesar de Aristóteles ser discípulo de Platão, eles disputaram e entraram em cisão. Uma disputa que basicamente separou as duas escolas. Cada filósofo da natureza tinha uma noção diferente do pensamento. Caramba, você falar uma merda dessa é surreal. Em outras palavras, isso aqui também está errado. O culto desses valores é comum a Aristóteles, a Platão, aos estoicos, ao culto dos valores. É que ele está querendo dizer que havia superioridade da contemplação sobre a ação. A vida filosófica é um caminho para a felicidade. Caralho, o problema é que mesmo que vamos lá, vamos colocar que o pensamento era supervalorizado, isso é verdade. Então vamos dizer que nesse caso ele está certo, ok? Ok, vamos considerar isso. O problema é que existia uma diferença muito grande entre aqueles que, por exemplo, eram mais materialistas, aqueles que eram como Platão, que eram mais metafísicos. Aristóteles tinha uma noção também mais terrena. Então a grande questão é que, apesar de você falar que no âmbito geral eles eram parecidos, no âmbito mais específico eles eram muito diferentes ao ponto de disputarem entre si. Você falar desse aspecto é você dizer que toda religião, que judaísmo, cristianismo e islamismo são a mesma coisa. É você dizer que taoísmo e budismo são a mesma coisa. Eles podem ter preceitos semelhantes. Da noção da destruição do ego, da noção de atravessar e ultrapassar os limites humanos, etc. Mas não é, são muito diferentes, cara. Então, é muito surreal esse tipo de babaquice. Então, apenas num sentido mais aberto possível, você pode dizer que Olavo de Maralho está minimamente correto, mas essa aqui é uma suposição completamente estúpida. De forma geral, você não poderia escrever isso em nenhum livro minimamente sério. Platão e História Socrates Menores não tem nenhum vínculo com implicação recíproca com a cosmologia ou física de Epicuro. Por quê, cara? Epicuro se baseou em Demóstenes. Demóstenes foi o atomista. O atomista estava relacionado aos filósofos da natureza. Todos eles estão relacionados a um pensamento semelhante. Epicuro, ele falava sobre os deuses da mesma forma como todos os outros filósofos falavam sobre os deuses. O Olavo de Maralho, ele se esforça muito para botar o Epicuro como se fosse uma coisa separada, horrível, corrupta, desgostosa, aberrante, bizarra, nojenta. E isso é completamente absurdo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Ele era mais um dos filósofos. Indiferença, Peçanha fez a Demócrito. Demócrito, não Demóstenes. Demóstenes é outro cara. Sua física e sua ética, que eu falei que ele era baseado em Demóstenes, não. Epicuro é baseado em Demócrito. Muita gente com nome estranho e parecido. Vai admitir a hipótese de uma verdade dupla. Não tem que admitir hipótese de verdade dupla, cara. Não tem que admitir essas porras. Você tem que entender que você leu errado, e por ler errado, entender errado, você teve pressuposições completamente absurdas e idiotas, e aí nessa sua estupidez você não está conseguindo chegar a um ponto minimamente. A tese de Epicuro é super direta e simples, gente. Os deuses são de matéria diferente dos humanos e, portanto, nós não podemos tentar alçar a eles, tentar ser como eles. Os humanos têm que focar nos problemas humanos. Olha que tese simples. Qual é o problema, seu Olavo de Maralho, de compreender uma coisa tão fácil? Mas o que recebo costumeiramente o nome da ética de Epicuro é a parte prática, o tetrafármacon, o quádruplo remédio que o filósofo propõe a todos os males humanos, o qual pensando sugerir no povo brasileiro fosse buscar inspiração para sair da miséria total. 31. Referência. Vamos ver. Meu Deus! Meu Deus! Oh, que delícia! Ele finalmente colocou uma mínima de referência. O nome tetrafármaco, que indesculpavelmente me omitiu de explicar na primeira edição deste livro, provém de que o objetivo máximo dessa técnica é inculcar no praticante 4 convicções básicas. 1. Não se deve temer a morte. 2. É fácil alcançar o bem. 3. Não se deve temer a divindade. 4. É fácil suportar o mal.
Sim, são os 4 pressupostos básicos de Epicuro, apesar de estarem parafraseados. Não é normalmente assim que é escrito, mas tudo bem. Não é preciso ser muito esperto para perceber que a proposição decisiva é a terceira. Uma exata inversão do timor domini principium sapientiae. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabe qual é o problema? Eu acho que eu entendi. Eu descobri a chave da merda. Eu descobri a chave. A chave da merda está nisso. Olavo de Maralho, sendo um cristão, e um cristão bem ruinzinho nesse aspecto. Você está falando que dá pra ser um cristão ruim? Dá pra ser um cristão ruim, é só você ver algumas das igrejas escrotas que existem, que só existem para roubar dinheiro dos seus fiéis. Dá pra ser um cristão ruim, dá pra ser um falso cristão. Eu não estou dizendo que ele é um falso cristão, mas eu estou dizendo aqui, ó. Olavo de Maralho, ele se doeu com essa colocação de não deve temer a divindade, porque dos pressupostos básicos cristãos é o temor a Deus. Que a colocação fundamental nessa merda toda é você perceber que o Deus que o Epicuro está falando não é o Deus cristão. Tudo bem que aí nós vamos entrar no paradoxo de Epicuro, as discussões do paradoxo de Epicuro, e discutir que ele estava querendo desconsiderar o cristianismo, mas aí a grande questão, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre o paradoxo de Epicuro, e também derrubando o paradoxo, porque os deuses para Epicuro, na sua colocação de acima do ser humano e tal, inclusive ele está criticando as características do Deus cristão enquanto o Deus que é vingativo. O Deus, lembre-se que nessa época não existia Velho, não existia Novo Testamento, não existia Jesus nessa época. Vamos pensar um pouquinho. Então, o Deus do Velho Testamento é um Deus muito parecido com os deuses gregos. O Deus vingativo, o Deus que exige que as pessoas adorem a ele, senão ele mata você. Então, o que Epicuro está falando é que esse Deus, dessa forma, ele não existe. E hoje em dia, pelo menos em parte da teologia, é focar muitas vezes, a depender de qual ordem cristã que você está seguindo, foca mais no Novo Testamento e na ordem de Jesus. Há uma diferença muito forte entre o Novo Testamento, do cristianismo, e o Velho Testamento. Então, é importante reparar isso. É importante nós pensarmos nisso. Só para desencargo de consciência, eu quero ver uma coisinha aqui. Epicuro, ele é de antes de Cristo. Então ele realmente veio de antes do Novo Testamento. Só para não falar uma enorme gafe e falar um monte de merda e o pessoal depois me corrigir, eu já tinha quase certeza disso, eu tive certeza agora. Epicuro é de 300 antes de Cristo. Então ele é 300 anos antes de Jesus. Então, esse pensamento que nós temos hoje do Jesus enquanto amor, amor ao próximo, em todas as questões do Novo Testamento, é um temor a Deus, mas em respeito a uma tentativa de melhora de você enquanto ser humano, uma noção de comunidade, uma noção diferenciada, não existia nessa época. Nessa época era o Velho Testamento, que na verdade nem era necessariamente o Velho Testamento, era mais os pensamentos esqueci o nome do Tetra... eu esqueci o nome dos textos judaicos. Esqueci. Mas basicamente era mais relacionado a isso, gente. Então, o que nós estamos vendo, em resumo, eu descobri aqui, ó, olha aqui a resposta para esse livro merda. A resposta para o Jardim das Aflições é que Olavo de Maralho, sendo um cristão dos mais bizarros possíveis, eu não quero falar isso. Olavo de Maralho, que ele é um pseudo-teólogo, ele é um pseudo-escritor, ele é um pseudo-filósofo. Esse cara, ele se doeu quando viu isso aqui. Não se deve temer a divindade, porque é um dos pressupostos básicos para muitas do pensamento cristão, temer a Deus. E aí ele se doeu tanto com isso, que ele resolveu escrever um livro mostrando que, não, o coleguinha tá errado, eu vou xingar o coleguinha pra sempre e mostrar que Epicuro é um merdão, porque ele não teme a Deus. É basicamente esse é o resumo desse livro. Ia ser uma tangente muito grande de eu explicar quão merda isso é. Eu posso deixar para um outro vídeo. Mas em resumo, esse tetrafármaco está relativamente correto. Essas são as bases pelo menos os pressupostos mais conhecidos de Epicuro.
E pelo menos ele citou, seria bom que ele tivesse citado um texto de Epicuro, ou dito de onde ele tirou esse tetrafármaco, porque só citar assim está errado. De forma geral está completamente errado. Você tem que dizer de que livro você tirou essa merda. E vamos voltar então. Não falando de maneira alguma uma ética, pô. Delícia! E sim apenas uma psicologia prática, uma técnica para conquistas da felicidade, ou melhor, daquilo que Epicuro entende com felicidade. Ah, se Epicuro falou, eu tenho que desgostar. Eu sou Olavo de Maralho. Só vale ser ética quando eu quero. Quem não confia em mim, quem não acredita em mim, eu vou chorar. É literalmente isso, cara. Esse livro é um choro. Esse livro é equivalente a você chorar na partidinha de LOL que você perdeu, na partidinha de Dota. Você tá chorando. Ah, Epicuro é um cara mau. Boa. Essencialmente é essa merda desse livro. Não vale mais nem menos do que as muitas técnicas norte-americanas na maioria. Oh, eu sou Olavo de Maralho. Eu amo e odeio os Estados Unidos. É quase aquela música de Guns N' Roses. I used to love her, but I had to kill her. Que hoje é na praça com o mesmo objetivo. Ora, uma técnica deve ser jogada exclusivamente pelos resultados práticos. Só pelos resultados práticos. Porque uma teoria não pode ser útil nem mesmo como o caráter de ser repensada e ser utilizada para expandir horizontes. Nada que tenha reflexo na prática e na realidade tem valor. Nada. Inclusive conceitos como números transinfinitos, vários conceitos matemáticos que não tem nenhuma aplicação na realidade, mas serve como uma base para expandir o pensamento. Cara, se você fosse para o âmbito da matemática pura, você iria matar muitos matemáticos do coração. Nada que exista somente na teoria é bom. Em outras palavras, grande parte da filosofia que só existe na parte teórica e não necessariamente prática, nem toda filosofia pode ser praticada, algumas só existem no âmbito do pensamento metafísico, inclusive grande parte do pensamento teológico, aliás, quase todo o pensamento metafísico teológico da existência, incluindo aí toda a teologia, quase toda a teologia cristã, porque você não pode praticar Deus. Você não pode, na prática, provar que Deus exista, por mais que muitas pessoas queiram acreditar nessa loucura, mas não dá. Por mais que você queira isso, é muito surreal. Esses comentários são muito babacas. Ah, Gaigai, mas ele tá falando de técnica. Ok. Se ele exclusivamente quiser falar de técnica, aí eu tenho que concordar, porque a técnica é, por definição, aquilo que é praticável. Então, se ele está querendo falar isso, que um pensamento técnico só pode ser julgado pelos resultados práticos, eu concordo. Se ele está querendo aqui desmerecer os pensamentos teóricos, eu estou discordando absolutamente. Mas eu posso estar errado e eu peço perdão. E no mercado de pensamento com pensamento positivo de Dali, Carnegie, não sei como é que lê essa merda desse nome não. Treinamento autónomo de Schultz, o Silva Mind Control e Psicocibernética de Max. Que livros porras, que livros escrotos são esses, cara? Uau, Psicocibernética, what the fuck? Será que foram livros importantes na década de 90, quando o Jardim da Aflição foi escrito? 32. A programação neurolinguística, parentescos de peçanha, sem dar nomes aos bois, mencionou de passagem. Ai. Já vamos começar aqui a porra da teoria da conspiração Olavo de Marlavesca, sei lá. Sem contar a lista interminável dos exercícios orientais e pseudo-orientais que o movimento New Age espalhou na Califórnia para o mundo, sobre o tetragão já pode considerar derrotado pela profusão de concorrentes modernos. Porque um pensamento já pode ser excluído, derrotado com pensamentos modernos. Porque pensamentos, eles são que nem celulares. Quando chega um novo, você joga fora o velho, não é? Mister Olavo de Maralho, eu li Aristóteles sob nova perspectiva e Platão. Herp-derp. Então não vamos mais fucking herp-derp ler herp-derp Platão, herp-derp Aristóteles, não é mesmo? Mister, eu não deveria estar escrevendo um livro e ninguém deveria estar lendo essa merda que eu escrevi. Uau, esse livro é muito ruim. Esse livro é surrealmente ruim. Tudo dele é ruim. Nada desse livro se salva, gente. A cada frase tem uma contradição. Caralho, gente, como é que esse cara é lido? Como é que esse cara é respeitado?
Molavo de Maralho! O autor fantasma não deveria existir! O tetrafármaco consiste sumariamente numa disciplina, numa ginástica interior, na qual o praticante, uma vez fugido da agitação da polis e bem protegidinho no jardim, vai aos poucos substituindo as sensações dolorosas da vida presente pelas recordações agradáveis do passado, e fazer com que o passado se torne presente, desapareça sob a imagem do passado. É exatamente isso que o tetrafármaco consiste, exatamente isso. Quando é que termina esse capítulo merda aqui? Vamos correr, gente. Pra começar, o tetrafármaco não fala sobre isso. Inclusive, se você tiver o interesse, galerinha, de ler a porra das máximas epicúreas, você vai ver que não é isso. Oh, maravilha, cara. Dentre as recordações, agradável destaque da conversação filosófica com os amigos na paz do jardim. O conteúdo da conversação exerce efeito calmante, não discípula não temer os deuses, já que estão fora da jogada, nem a morte, pois quem deixa de existir já não pode sofrer, etc. Palavras que consolam. São palavras que consolam ou são ideias concretas que nós podemos pensar? Que é, se a morte realmente tira você, se você quando morre deixa de existir, para que sofrer com a morte? Eu também concordo. Vou aqui falar de boas. Eu concordo com o Molavo de Maralho aqui. Nem tudo que ele fala é uma completa e absurda merda. Eu acho que o argumento contra da morte de Epicuro, fraquíssimo. Ridículo. É um argumento assim, que é basicamente esse o argumento. De que ele elabora mais sobre isso. Mas, de forma geral, quando você morre, você para de sentir, então você não precisa mais sofrer sobre isso. Porém, Epicuro, a grande coisa é que quando eu morro, eu paro de sentir. Eu não quero parar de sentir. Eu quero ser imortal, eu quero ser o super-homem e sair voando pelo planeta. E empurrar a lua com as mãos nuas. Então, a grande questão é que esse argumento de Epicuro é super fraco. Eu concordo com o Molavo de Maralho, viu, gente? Molavo de Maralho estava correto. Ele tá correto. O argumento de Epicuro nessa parte é muito fraco. Ok. Mas a questão do temer aos deuses é um pouco mais complexo de que eles estão fora da jogada. Se resume a eles estarem fora da jogada. Porém, a conclusão desse pensamento é diferente. Porque mesmo que você falar, a conclusão de Descartes é: você não pode acreditar em nada, tudo é mentira. Essa é a conclusão do pensamento dele da primeira parte do método. Só que isso é um resumo idiota. Tem toda uma consecução filosófica e pesada do pensamento para chegar a essa conclusão. Então, tem toda uma consecução para chegar a essa conclusão. Tem todo um encadeamento de ideias para chegar a essa conclusão. Você resumir só isso é o famoso reductio ad absurdum, reduzir ao absurdo, que é você resumir super de maneira idiota o pensamento. Isso aqui não é nem o reductio ad absurdum, isso aqui tá mais para o espantalho. Você criou uma ideia ridícula que não é a verdadeira. Então, eu concordo com ele sobre o argumento da morte, eu acho ele muito fraco, Epicuro, mas discordo disso. As outras partes do tetrafármaco é muito diferente. Mas só quando não prestar muita atenção, após um exame mais cuidadoso para botar dela algumas dúvidas inquietantes, como por exemplo a seguinte: se tudo o que imaginamos existe em algum lugar, então teremos de continuar a existir depois da morte. Vamos ver isso. Se tudo o que imaginamos existe em algum lugar, então teremos de continuar a existir depois da morte. Pois é, só que aí você está desconsiderando a questão de alma para os gregos. E você existir enquanto fragmentos não significa que você vai existir enquanto unidade. Até que é uma colocação interessante por Molavo de Maralho, mas ela é errônea. A lembrança da sua memória quer dizer que uma parte de você está viva, mas não você. Ok? Então, um exame cuidadoso vai botar algumas dúvidas, mas não necessariamente é um paradoxo, não necessariamente você está contradizendo o discurso do cara. Para os inimigos se lembrarão de nós, e como tudo que se imagina é material, os falecidos devem estar todos materialmente instalados em algum materialíssimo mundo, intermundo, supramundo ou submundo. É com plena inconsistência lógica, portanto, que Epicuro afirma a complexa extinção do ser humano após a morte física. Não, cara, você está indo para novamente para um absurdo da ideia, está fazendo um espantalho. Não é isso que é dito. A memória ter uma funcionalidade material, de que você consegue percebê-la. Inclusive hoje nós podemos comprovar que a memória ela é material. Inclusive em questão que ela fica armazenada no nosso cérebro e ela vem de impulsos elétricos. Ela é materialmente, concretamente
determinada. Então, a ideia, eu não entendo porque é tão difícil a porra do Olavo de Maralho perceber isso. Quando Epicuro ele fala sobre a materialidade do sonho e das ideias da memória, isso aí é bastante concreto. Se você não tivesse esses impulsos elétricos determinando as suas memórias e pensamentos, você não pensaria, você seria um porrinha de nada. Então, na verdade, as colocações dele estão mais próximas da realidade nossa do que inclusive, a loucura de Platão, por exemplo. Então, eu não entendo o Olavo de Maralho. Epicuro literalmente está mais certo do que os outros. Por que você está chorando e falando tanta besteira? A grande questão é essa. Você lembrar não quer dizer que a pessoa ainda exista. Você consegue perceber que as coisas podem existir de forma diferente? Você ainda vai existir na memória da pessoa, mas você mesmo não vai existir. Caralho, parece que isso aqui literalmente, se você me dissesse que foi escrito por um aluno do ensino médio que começou a ler filosofia e se acha um fodão, eu ia acreditar. Agora, quando você me diz que isso aqui é um senhor de mais de 40 anos, de mais de 50 anos agora, que escreveu essa merda, eu ia rir. Isso é uma piada, esse livro é uma piada, gente. Esse livro é ridículo. É aqui que termina, né? Então vamos lá. Mas há umas outras questões ainda mais perturbadoras. O cosmos de Epicuro não é um cosmos, é um caos onde galáxias, amebas, mundos e homens formam-se e desaparecem por acaso, ao bel prazer dos movimentos fortuitos do átomo. Bom, não é bem assim não, cara. O cosmos não é um cosmos, é um caos. Você sabe que a ideia, o pensamento fundamental dos gregos, ele diz que tudo surgiu do caos, não é? Você percebe isso. Então, você não está falando uma coisa muito errada, mas a maneira como você coloca é que você bota como se o caos fosse algo errado. E, inclusive, isso aqui está errado. Porque é o seguinte, apesar de tudo ter surgido do caos, o que se coloca é que o caos ele deu origem aos deuses. E os deuses ordenaram o mundo. Então a origem do mundo, como nós o conhecemos, vem dos deuses, não do caos. Literalmente não faz sentido isso, cara. Literalmente não faz sentido isso. Novamente, você está lendo errado Olavo de Maralho. Epicuro, ele coloca que os deuses criaram o mundo. Desse mundo destituído de qualquer regularidade previsível. Isso é mentira, cara. Os deuses criaram o mundo com regras. Isso é mentira. Você está mentindo. Você está mentindo. Como essas pessoas leem esse merda? Nesse mundo destituído de qualquer mentira, blá blá blá, condenado a fracassar que surge da dor, átomos, mentira. O Clinamon apresentado como movimento livre, mas exercício dessa liberdade coloca-se contra o fatalismo da dor, mentira. A questão da dor não está relacionada aos átomos. Mentira, 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 merda, merda, merda. Não vou ler esse monte de merda que é só merda. Que com sopro de avião para no jardim sabendo que ele é a entrada do cemitério. Merda, 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 tudo merda. Pressuposição baseada em merda. Tudo isso aqui tá errado. Parte 2, a cosmologia de Epicuro é, como se viu, um tal amálgama de contradições, que não tem contradições. Todas as contradições que se apontou são contradições de sua leitura errada, então você é um grande merdão. Então, filósofo de ofício, conhecedor, aliás, da lógica de Aristóteles, não poderia deixar de perceber. Inclusive você, né, cara? Mas, pelo que você mesmo falou, Olavo de Maralho, pra que a gente vai ler Aristóteles e Platão se hoje existem ideias contemporâneas melhores? Meu Deus do céu, esse cara é um merdinha! É um merdinha! Cara, eu não consigo. Eu tenho a intenção, ao ler essa merda, eu sinto a vontade de ler como se fosse numa voz de desenho. Porque é tão surrealmente idiota e mal feito que é impressionante. Olha, a cosmologia de Epicuro é, como se viu, um tal amálgama de contradições que o filósofo de ofício, conhecedor, aliás, da lógica de Aristóteles, não poderia deixar de perceber sem consciência. Gente, como é que eu vou ler essa coisa de forma séria? A hipótese de que Epicuro fosse apenas incompetente, um sonso inconsciente, me parece inverossímil. Teria ele, por trás de tanta absurdidade, uma segunda intenção? Haveria nessa loucura um método? Essas perguntas não têm resposta nas teorias de Epicuro. Talvez encontremos na sua prática. No próximo vídeo, página 56, a abolição da consciência. Se você gostou, dê like, deixe e comente, blá 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 blá, que foi que a Gaia falou, pessoal.